Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 9 do livro de Primeiras Crônicas da Bíblia Sagrada. Habitantes de Jerusalém, depois da volta do cativeiro. Primeiras Crônicas 9:1. E todo Israel foi contado por genealogias. Eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. Primeiras Crônicas 9:2. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Primeiras Crônicas 9:3. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Primeiras Crônicas 9:4. Utai, filho de Amiúde, filho de Ori, filho de Iri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. Primeiras Crônicas 9:5. E dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. Primeiras Crônicas 9:6. E dos filhos de Zerá, Jeuel e seus irmãos, 690. Primeiras Crônicas 9:7. E dos filhos de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Rasenuá. Primeiras Crônicas 9:8. E Benéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. Primeiras Crônicas 9:9. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram cabeças dos pais nas casas de seus pais. Primeiras Crônicas 9:10. E dos sacerdotes Jedaías e Jeoiaribe e Jaquim. Primeiras Crônicas 9:11. E Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Primeiras Crônicas 9:12. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazu, filho de Malquias, e Massai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imé. Primeiras Crônicas 9:13. Como também seus irmãos, cabeça nas casas de seus pais, 1760, varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. Primeiras Crônicas 9:14. E dos levitas, Semaías, filho de Razube, filho de Aziricão, filho de Razabias, dos filhos de Merari. Primeiras Crônicas 9:15. E Baquerbacá, e Eres, e Galal, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf. Primeiras Crônicas 9:16. E Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Geduntum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. Primeiras Crônicas 9:17. E foram porteiros Salum e Acube, e Talmon, e Aimã, e seus irmãos, cujo chefe era Salum. Primeiras Crônicas 9:18. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Estes foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. Primeiras Crônicas 9:19. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. Primeiras Crônicas 9:20. E Finéas, filho de Eleazar, Dante, era entre eles guia, com o qual era o Senhor. Primeiras Crônicas 9:21.
E Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. 1 Crônicas 9, 22. Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram no seu cargo. 1 Crônicas 9, 23. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. 1 Crônicas 9, 24. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. 1 Crônicas 9, 25. E seus irmãos estavam nas suas aldeias, e no 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. 1 Reis 9, 26. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. 1 Crônicas 9, 27. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir, e isso cada manhã. 1 Crônicas 9, 28. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. 1 Crônicas 9, 29. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho, e do azeite, do incenso e da especiaria. 1 Crônicas 9, 30. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. 1 Crônicas 9, 31. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. 1 Crônicas 9, 32. E alguns dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem em todos os sábados. 1 Crônicas 9, 33. Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras e centros de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Glória a Deus. 1 Crônicas 9, 34. Estes foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. 1 Crônicas 9, 35. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. 1 Crônicas 9, 36. E seu filho primogênito, Abdon, depois e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab. 1 Crônicas 9, 37. E Gedó, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. 1 Crônicas 9, 38. E Miclote gerou a Simeia. E também esses defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. 1 Crônicas 9, 39. E Né gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. 1 Crônicas 9, 40. E filho de Jonatas foi Meribe Baal, e Meribe Baal gerou a Mica. 1 Crônicas 9, 41. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia. 1 Crônicas 9, 42. E Acás gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e Asmavete, e a Zirri, e Zirri gerou a Mosa. 1 Crônicas 9, 43. E Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Elasa, cujo filho foi Azel. 1 Crônicas 9, 44. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Aziricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Hanã. Esses foram os filhos de Azel.
Bem, vejamos aqui no rodapé da Bíblia alguns comentários acerca do capítulo 9 do livro de Primeiras Crônicas. Então, o primeiro comentário refere-se ao versículo 1. Diz o seguinte: o livro dos reis de Israel, comentário 9:1, quer dizer, capítulo 1 Reis, ou Primeiras Crônicas, capítulo 9, versículo 1. O livro dos reis de Israel, um registro que se perdeu, provavelmente foi usado como fonte pelo cronista. O cativeiro de Judá é apenas mencionado, pois o interesse maior do cronista e o retorno dos exilados a Judá, e mais especificamente a Jerusalém. Judá foi castigado por sua infidelidade, mas agora os habitantes de Jerusalém devem viver em fidelidade ao Senhor. Somente os filhos de Jerusalém, os fiéis de Jerusalém, podem ser chamados de todo Israel. Vejamos um comentário acerca do versículo 9. Existem muitas referências, mas eu não vou citá-las nesse momento. Jerusalém depois do exílio. A atenção se volta para o grupo que regressou a Jerusalém depois do exílio. Eram israelitas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. Essas designações usadas, respectivamente, para o Reino do Sul e o Reino do Norte, mostram que todo Israel voltou e está vivendo em Jerusalém. Glórias a Deus. Os sacerdotes deviam servir no tabernáculo, templo, e os levitas também voltaram com o propósito de ministrar. Os netineus trabalhavam como porteiros, cuidavam dos utensílios do ministério, dos móveis e objetos do santuário, o incenso, o azeite e as especiarias, e do pão da proposição. Alguns também eram cantores. Com relação aos versículos 9 a 35, de 35 a 44, tem o seguinte comentário. Esta apresentação da genealogia de Saul remete o leitor a um tempo anterior ao exílio. Apresenta Saul, cujo reinado é visto meramente como um prelúdio para o reinado de Davi. E o versículo 4 então, com relação ao capítulo 9, só existem esses comentários. Bem, vejamos aqui uma reflexão que está presente no livro de Mateus, nessa Bíblia, né? A Bíblia da Mulher, produzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Já citamos a referência em outro momento, mas vale a pena lembrar, né, que ela foi produzida em 2010. É a Bíblia da Mulher, leitura, devocional, estudo, segunda edição, Barueri, São Paulo, Sociedade Bíblica do Brasil, 2010, 2.160 páginas. O texto bíblico, produzido por Almeida, revista e corrigida, 4ª edição, Sociedade Bíblica do Brasil. Bem, e aqui tem um detalhe que chamamos a atenção de outra vez, é que a missão da Sociedade Bíblica do Brasil é promover a difusão da Bíblia e a sua mensagem como instrumento de transformação e desenvolvimento integral do ser humano, né? Bem, então aqui na página 1489, há uma reflexão cujo título é Conflito, Resolvendo Desentendimentos. Bem, por que eu escolhi essa passagem? No dia a dia, nós observamos que atualmente as pessoas estão muito pouco tolerantes, né? Então, constantemente vemos atritos, né? Entre pessoas que trabalham em uma mesma repartição, ou seja, entre patrão e empregado, entre os empregados entre si, ou em uma lanchonete, por exemplo, atritos entre os vendedores e as pessoas que servem na lanchonete, que trabalham na lanchonete, né? O mesmo acontece em lojas, supermercados, hospitais, né? Muitas reclamações, muito desentendimento, né? Nas famílias,
desentendimento, conflito entre marido e mulher, entre o marido e os filhos, ou a esposa e os filhos entre si, entre vizinhos, entre membros de um condomínio, enfim, em escolas, entre crianças até, né? Há muito conflito. Então, aqui diz o seguinte, resolvendo o desentendimento. Uma reflexão a partir da palavra de Deus para resolver essas situações. São situações desagradabilíssimas, né? Que podem, inclusive, se perpetuar em laços assim de inimizade. Laços de amizades que eram fortes são desfeitos, né? Se estabelece essa inimizade, o não falar, o ignorar para o resto da vida. Muitas vezes vemos isso entre pessoas que convivem, né, diariamente, tinham um bom relacionamento, mas que de repente, por qualquer desentendimento, por qualquer conflito, normalmente por causa das diferenças de opinião, né, diferença de opiniões. Então as pessoas divergem entre si e elas não querem ceder, não querem abrir espaço, né? Não querem dialogar, simplesmente se fecham como se fosse uma ostra e se isolam. Cada vez mais vão se isolando das pessoas que tinham um bom relacionamento. Sempre que acontece um conflito, o resultado é o desligamento daquela amizade, a separação para sempre. Então, a palavra de Deus diz assim: o conflito é inevitável em relacionamentos pessoais. É humanamente impossível viver em uma harmonia total com os outros o tempo todo. Jesus disse a seus discípulos como resolver disputas entre pessoas que são cristãs, né? Então, a nossa reflexão se refere mais aos cristãos, né? Que ocupam cargos e situações e ambientes, todos foram mencionados aqui. Mas especificamente quando eles são tementes à palavra do Senhor, quando são convertidos, né? Quando são batizados. Então, pessoas que são genuinamente cristãos. Está escrito aqui em Mateus, capítulo 18, dos versículos 15 a 20, né? Então, está aqui intitulado na Bíblia o perdão do pecado de um irmão, que vai do versículo 15 a 20. Então, vamos ler. Diz o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E, se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Glória a Deus. Paulo resolveu seu conflito com João Marcos, que havia se desenvolvido entre a primeira e a segunda viagem missionária. Está em Atos, no capítulo 15, dos versículos 36 a 41, que eu não vou ler agora. João alertou os cristãos a não odiarem uns aos outros. Está escrito em 1 João, capítulo 4, dos versículos 20 e 21. A Bíblia oferece vários passos para resolver conflitos e desfazer desentendimentos entre pessoas. Então, minha sugestão aqui de 3 itens. Primeiro, a Escritura admoesta o crente a encarar o conflito, saber da sua existência e aceitar o seu impacto. Cristo aconselhou seus discípulos a ir imediata e diretamente até a pessoa e discutir a ofensa cometida. Mateus capítulo 18, versículo 15, né? Outras pessoas deverão ser solicitadas a mediar o conflito, somente se o mesmo não pode ser resolvido entre o ofendido e o ofensor, né? Como está em Mateus capítulo 18, versículo 16 e 17. Bem, qual é a segunda orientação do Senhor?
A Escritura 2, né? A Escritura instrui o crente a resolver o conflito com o perdão, colocar o desentendimento para trás e prosseguir a harmonia, assim que ele tenha sido resolvido. Evódia e Sintique foram encorajadas a substituir a sua amargura por gentileza e viver a harmonia pacífica, regozijando-se no Senhor, como está em Filipenses capítulo 4, versículo de 2 a 7. O terceiro ponto, a Escritura encoraja o crente a ir além do conflito. Paulo resolveu o ressentimento contra Marcos e procurou oportunidade de trabalhar com ele no ministério. Compare Atos, capítulo 15, versículo de 36 a 41, com 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 9 a 11. Veja Eclesiastes 2, né, com relação à cura. Jesus lembrou os fariseus dos maiores dos mandamentos. Amar o Senhor e amar o seu próximo. Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. O desejo de Deus é que seus filhos vivam em harmonia. Os cristãos devem resolver o conflito com outras pessoas, substituindo a discórdia pelo amor. A ênfase não é punitiva, mas redentora. Veja 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo de 5 a 11, e 2 Tessalonicenses, capítulo 3, os versículos 14 e 15. Veja também 1 João, capítulo 3, versículo de 10 a 18. E aqui vem outras orientações, né? Que eu não vou citar. Então, fica aí essa orientação, né? Para que possamos aplicar na nossa vida diária, quando houver o desentendimento. Não é isso? Então, muito obrigado por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e meu canal é a Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se o Senhor assim o permitir. Eu deixo para todos a paz do Senhor Jesus.